79, e tínhamos parado aqui no item 3, a Índia Dravidiana, né? Então, não sei se vocês se lembram, esse documento 79 é o documento que fala dos anditas, né? Na verdade, da expansão andita no Oriente Médio. Aí nós vimos o primeiro ponto, que eram os anditas no Turquestão. Depois nós vimos o segundo ponto, que era a conquista andita da Índia. Passamos pela... Agora vamos passar pela Índia Dravidiana, que foi onde nós paramos. Bem-vindo aí, Milton, tudo bem? Ok, quem é que vai fazer a leitura, então? Ok, então, Circe, com a palavra. Então, é o 3, a Índia da Dravidiana. A mesclagem dos conquistadores anditas da Índia com as raças nativas resultou, finalmente, naquele povo misturado que tem sido chamado de dravidianos. Os dravidianos mais primitivos e mais puros possuíam uma capacidade grande para conquistas culturais, a qual foi continuamente sendo enfraquecida à medida que a sua herança andita tornou-se cada vez mais atenuada. E foi isso que condenou essa civilização embrionária da Índia há quase 12 mil anos. Todavia, a infusão do sangue de Adão, mesmo em pequena quantidade, produziu uma aceleração bem marcada no desenvolvimento social. Essa linhagem composta produziu imediatamente, então, a mais versátil civilização na Terra. Não muito depois de conquistar a Índia, os anditas dravidianos perderam o contato racial e cultural com a Mesopotâmia. Mas a abertura posterior de linhas marítimas e rotas para as caravanas estabeleceram tais condições. Em nenhum momento, dentro dos últimos 10 mil anos, a Índia esteve inteiramente fora de contato com a Mesopotâmia, a oeste, e com a China, a leste, embora as barreiras das montanhas houvessem favorecido grandemente as relações com o oeste. Então, eu não sei o que eles querem dizer com mais versátil civilização da Terra. Eu sei que é uma das raças mais miscigenadas na Terra, mas eu não sei qual é o significado de mais versátil civilização ou povo da Terra, né? Talvez seja pela quantidade de regiões. Talvez seja. Desculpa, por que você falou, Cláudio? Porque pela variedade de religiões que eles têm. Eles têm o cristianismo, o hinduísmo, o cristianismo, eles adaptam a tudo, a quase tudo quanto é tipo de filosofia que já se passou pela Terra. Pode ser. Não seria. Seria uma possibilidade. Mas a Índia é tida por muitos como um dos países mais elevados espiritualmente, mais desenvolvidos, né? Principalmente aqui no Ocidente. Mas, na verdade, na minha opinião, é o mais atrasado de todos os mundos do ponto de vista de espiritualidade. Social, né? E também do ponto de vista social, que é uma miséria... Eu não conheci miséria tão grande em lugar nenhum do mundo como eu conheci na Índia. E, assim, um atraso tão grande na civilização. É verdade que você tem na Índia alguns centros de excelência, mas esses centros não podem, eles não refletem o que é a Índia, na verdade. Eles não têm... A Índia é uma coisa muito fora da realidade que a gente percebe. Então, realmente, andando no interior da Índia, não dá para você perceber essa elevação espiritual, esse
esse diferencial que muita gente acha que existe lá na Índia, né? Talvez tenha realmente alguns, sei lá, segmentos espirituais que tenham algum avanço, mas, no geral, a população da Índia é bem atrasada, bem retrógrada. Os deuses são ratos, são animais, são serpentes, são macacos, são vacas, um negócio elefante, assim, uma espiritualidade muito pobre. E eles têm muito essa ideia de evolução, sei lá, de ameba para vegetal, de vegetal para animal, de animal, né? aquela migração, né, que vai evoluindo, começa no reino mineral e acaba no homem, né? Então, eles têm bastante isso lá, né? Então, e eles têm medo de matar algumas seitas, não sei se religião, tem medo de matar os mosquitos, porque pode ser que seja o avô deles, encarnado no mosquito. Eles têm coisas estranhíssimas com relação a essas crenças. Esse é o motivo, mas eu sei que a monja Coen não recomenda, né, que você mate nada, né, que viva. Ok. Agora, esse versátil, ele tem várias sinônimos, né? Ele pode ser, aqui que eu estou vendo no dicionário, ele pode ser multifacetado, mas também pode ser que está sujeito a mudanças, inconstante e instável. Então, realmente, não sabe o que ele quer dizer. Eu não sei o que eles querem dizer aqui com essa versatilidade. Talvez essa versatilidade seja pela diversidade de coisas que eles têm. A única coisa que a gente tem certeza mesmo lá é da miscigenação das raças, que realmente, acho que nenhuma região do mundo teve uma miscigenação tão acentuada como houve lá. Né? Mas, enfim, vamos continuar então aqui. Não muito depois de conquistar a Índia, os anditas... Nós paramos aqui no 3.3. A cultura e os ensinamentos religiosos superiores dos povos da Índia datam dos primeiros tempos do domínio dravidiano e são devidos, em parte, ao fato de tantos sacerdotes setitas haverem entrado na Índia, tanto na invasão inicial dos anditas, quanto na invasão posterior ariana. O fio do monoteísmo que atravessa a história religiosa da Índia vem, então, dos ensinamentos dos adamitas no segundo jardim. Desde 16.000 a.C., um grupo de 100 sacerdotes setitas entrou na Índia e quase conquistou religiosamente a metade oeste daquele povo poliglota. Mas a sua religião não perdurou. Depois de 5.000 anos, as suas doutrinas da Trindade e do Paraíso haviam se degenerado no símbolo trino do Deus do Fogo. Todavia, durante mais de 7.000 anos, até o fim das migrações indígenas, o status religioso dos habitantes da Índia esteve muito acima daquele do resto do mundo em geral. Durante esses tempos, a Índia prometera produzir a civilização cultural, religiosa, filosófica e comercial líder do mundo. E não fora pela completa absorção dos anditas pelos povos do sul, esse destino provavelmente ter-se-ia realizado. Os anditas acabaram desaparecendo ali. Então, aí... Deve ter sido a civilização mais incluída, né? Os centros dravidianos de cultura localizavam-se nos vales dos rios, principalmente do Indo e do Ganges, e no Deccan, ao longo dos 3 grandes rios que fluem através dos Ghats orientais até o mar.
As colônias ao longo da costa marítima dos Ghats ocidentais deviam à sua proeminência as relações marítimas com a Suméria. Os dravidianos estavam entre os primeiros povos a construírem cidades e entrarem extensivamente no negócio de exploração e importação, por terra e mar. Por volta de 7.000 a.C., caravanas de camelos estavam fazendo viagens regulares à distante Mesopotâmia e os navios dos dravidianos avançaram pela costa, atravessando o Mar da Arábia, até as cidades sumérias do Golfo Pérsico e aventurando-se pelas águas da Baía de Bengala até as Índias Orientais. O alfabeto, junto com a arte de escrever, foi importado da Suméria por esses navegantes e mercadores. Interessante, está tudo na história, né? Tudo ali. Essas relações comerciais contribuíram grandemente para a maior diversificação de uma cultura cosmopolita, resultando no primeiro aparecimento de muitos refinamentos e mesmo dos luxos da vida urbana. Quando os arianos que vieram depois entraram na Índia, eles não reconheceram nos dravidianos os seus primos anditas, submergidos nas raças sangitas, mas encontraram uma civilização bem avançada. Apesar das limitações biológicas, os dravidianos fundaram uma civilização superior, que foi bem difundida em toda a Índia e sobreviveu no Deccan até os tempos modernos. Outro? Peraí. A invasão ariana na Índia. A segunda penetração andita na Índia foi a invasão ariana durante um período de quase 500 anos, no meio do terceiro milênio antes de Cristo. Essa migração marcou o êxodo terminal dos anditas nas suas terras natais do Turquestão. Os centros arianos iniciais estavam espalhados pela metade norte da Índia, notadamente o noroeste. Esses invasores nunca completaram a conquista do país e a sua negligência causou o seu fracasso posterior. Por serem em menor número, tornaram-se vulneráveis e foram absorvidos pelos dravidianos do sul, que se espalharam mais tarde por toda a península, exceto as províncias do Himalaia. Os arianos exerceram pouca influência racial sobre a Índia, exceto nas províncias do norte. No Deccan, a sua influência foi mais cultural e religiosa do que racial. A maior persistência do chamado sangue ariano no norte da Índia não é devida apenas à sua presença em maior número nessas regiões, mas também ao fato de que eles foram reforçados ulteriormente por novos conquistadores, comerciantes e missionários. Até o primeiro século antes de Cristo, havia uma infiltração contínua de sangue ariano no Punjab, sendo que o último influxo acompanhou as campanhas dos povos helênicos. Na planície do Ganges, os arianos e os dravidianos finalmente misturaram-se, produzindo uma cultura elevada, sendo esse centro reforçado por contribuições do Nordeste, vindas da China. Na Índia, muitos tipos de organizações sociais floresceram, de tempos em tempos, indo dos sistemas semidemocráticos dos arianos às formas despóticas e monárquicas de governo. Todavia, o aspecto mais característico dessa sociedade foi a persistência de grandes castas sociais que foram instituídas pelos arianos em um esforço de perpetuar a identidade racial. Esse sistema elaborado de castas tem sido preservado até a época presente. Das 4 grandes castas, afora a primeira, foram todas estabelecidas em um esforço de antemão condenado ao fracasso, para impedir a amalgamação social dos conquistadores arianos com seus súditos inferiores. Contudo, a primeira casta, a dos instrutores sacerdotes, provém dos setitas. Os brahmanes do século XX da era cristã são descendentes culturais
em linha direta dos sacerdotes do segundo jardim. Olha que legal. Embora os seus ensinamentos em muito discordem daqueles dos seus ilustres predecessores. Quando os arianos entravam na Índia, eles trouxeram consigo seus conceitos de deidade, como haviam sido preservados nas tradições remanescentes da religião do segundo jardim. Os sacerdotes brahmanes, porém, jamais foram capazes de resistir à força viva do paganismo que surgiu do contato súbito com as religiões inferiores do Deccan, após a obliteração racial dos arianos. Desse modo, a vasta maioria da população caiu nos laços das superstições escravizadoras das religiões inferiores. E foi assim que a Índia não conseguiu produzir a alta civilização antevista nos tempos mais antigos. O despertar espiritual do sexto século a.C. não perdurou na Índia, tendo morrido antes mesmo da invasão muçulmana. Algum dia, porém, um Gautama ainda maior pode surgir para liderar toda a Índia na procura do Deus vivo, e então o mundo observará a fruição das potencialidades culturais de um povo versátil que por tanto tempo permaneceu entorpecido sob o efeito de uma visão espiritual estagnada. A cultura apoia-se em uma base biológica, mas um sistema de castas por si só não podia perpetuar a cultura ariana, pois a religião, a verdadeira religião, é a fonte indispensável da energia mais elevada e leva os homens a estabelecer uma civilização superior baseada na fraternidade humana. Então, você vê, tinha um povo legal lá que tinha tudo para dar em outro certo, depois foi se deteriorando. E em algum momento no coisa livro, que não foi aí, porque eu achei que até que fosse aí, eles falam que a Índia era para ser o centro do mundo mesmo, onde tudo começou, onde tudo acontecia, assim, tipo Sanjits, etc. Era para ser o centro do mundo, porque era onde houve o maior número de miscigenação e poderia sair uma raça muito importante de lá. E, no entanto, os arianos, na verdade, não é cor, né? São as línguas que eles falavam, a gente falou na aula passada, na aula passada. É um grupo de uma linguagem. Aqui no livro eu marquei isso. Eles fazem uma projeção de que pode vir um Gautama mesmo. Então, Eles acabaram de falar. É uma suposição, eu acho que não é. Não, eles fazem uma profecia. Algum dia, porém, Gautama ainda maior pode vir a surgir e liderar. Pode. Não é uma afirmação, mas é uma suposição. É uma pulguinha. Ô, Henrique. Oi! Por favor. Aí no último parágrafo do tópico 4, eles estão dizendo que esse sistema de castas fazia com que a fraternidade não existisse, a fraternidade humana. Foi isso? É isso que eles estão dizendo? Eles estão dizendo que o sistema de castas, por si só, não podia perpetuar a cultura ariana, né? É que, assim, eles tentaram montar um sistema de casta para preservar o povo ariano. E, na verdade, não conseguiram fazer isso, né? Mas o sistema de castas acabou prevalecendo. Então, até hoje, a gente tem na Índia esses sistemas de casta, né? Então, quem é de uma casta não se mistura com a outra, e aí, é claro, não tem irmandade, não tem... são pessoas diferentes, de níveis diferentes, que não se misturam, né? Aí, por isso, a verdadeira religião não se estabeleceu lá. Não só por isso, mas essa é uma das razões. Mas a verdadeira religião não se estabeleceu lá porque eles foram mudando a religião deles. Ela deixou de ser uma religião monoteísta, depois começaram com o sistema de encarnações, e essas encarnações, na verdade, não eram reencarnações, porque começava com o sistema mineral, depois passava para o vegetal, depois passava para o animal,
e até chegar no homem, Não né? necessariamente nessa ordem. Então, não necessariamente nessa ordem, né? Dependendo do indivíduo, hoje é um homem, amanhã pode ser um macaco, qualquer coisa assim. O inverso também é possível. Você vai nascer Se no comportar bem, inseto, vira macaco. É. E vira... Então, eles têm hoje uma proliferação de deuses muito grande, né? Eles não têm esse sentido monoteísta que nós temos. Inclusive, as principais religiões que eles têm lá não tem Deus, não tem a figura de Deus nas religiões deles. É a figura da elevação do homem, que é o caso do budismo, por exemplo. É uma elevação super... É mais uma coisa filosófica, é isso? Exatamente. Não tem os deuses lá? Não tem Deus. Tem vários deuses. Tem vários deuses, mas não tem o um nosso Deus pai, como o nosso. Deuses. Tem vários. Mas assim, são múltiplos, né? Não é um Deus só, não é monoteísta. Então, o mesmo adorador do macaco é adorador do rato, é adorador da cobra, é adorador Cada Deus da lá Shiva, é adorador de um monte de é coisa. um departamento, cada é segmentado. Então, eles não têm essa ideia de um criador como nós temos. Não existe um criador para eles, essa figura. Eu sempre entendi que existe, sim, um central, mas eu não tenho certeza. Brahma. Eu conheço, que é Brahma. Brahma. E Eu acho que sim. esse é o central, mas é como se ele se distribuísse. Exatamente, segmentos. Esse cuida São disso, esse cuida segmentos. Eles desse. têm uma... Sim, mas não é uma figura de um criador. Não é. Eles não têm, em religião nenhuma deles, a figura de um criador, de um pai universal. Não tem essa figura. Shiva, Vishnu, que Sim, é o equivalente mesmo o Buda. São as deidades deles. São mas deidades. é o equivalente à trindade, né? Então, eu não sei, né? Não tem criador. Nós viemos da onde? Tem Brahma. Eu não sei. Brahma é o criador deles. Ok. Deixa eu só explicar de novo. É para Brahma e Brahma. Então, porque a gente faz confusão bastante, até eu, inclusive, sobre a raça ariana. A gente fala em raça ariana, a gente lembra em branco e se lembra de Hitler, né, a raça pura. E não é isso. O termo ariano, ao referir-se a um grupo étnico, tem vários significados. Refere-se mais especificamente ao subgrupo dos indo-europeus que se estabeleceu no Planalto iraniano desde o final do terceiro milênio antes de Cristo. Por extensão, a designação arianos passou a referir-se a vários povos originários das estepes da Ásia Central, os indo-europeus, que se espalharam pela Europa e pelas regiões já referidas a partir do final do Neolítico. O termo ariano vem do sânscrito Arya, que significa nobre, e é exatamente isso. Os arianos criaram as castas que era para os nobres continuarem sempre nobres e os mais inferiores, sei lá, menos favorecidos não conseguirem ascender ao poder. E isso é assim até hoje. Quer dizer que eles dominavam um pouco. Então não tem a ver com raça branca, nem com Hitler, Não. é outra coisa. Eu também, às vezes, falo raça ariana, você pensa, Hitler. Raça branca, né? Raça branca. E dominante. Então, paramos aqui no homem vermelho Quem e quer o ler? homem amarelo. Agora o Milton vai ler. O homem vermelho e o homem amarelo. Enquanto a história da Índia é aquela da conquista andita e da sua absorção final por outros povos evolucionários, a história da Ásia Oriental é mais propriamente a dos Sanjikis primários, particularmente a do homem vermelho e do homem amarelo. Essas duas raças escaparam em larga medida da miscigenação com a decadente linhagem de Neandertal, que retardou tanto o homem azul na Europa, preservando assim o potencial superior do tipo Sanjik primário. Enquanto os primeiros homens de Neandertal espalharam-se por toda a extensão da Eurásia, a sua Ásia Oriental foi a mais contaminada pelas linhagens animais mais degradadas. Esses tipos subhumanos foram impelidos para o sul pelo quinto período glacial,
a mesma camada de gelo que bloqueou durante tanto tempo a migração Sanjique para a Ásia Oriental. E quando o Homem Vermelho caminhou para o norte, pelos planaltos da Índia, ele encontrou o nordeste da Ásia isento desses tipos subhumanos. A organização tribal das raças vermelhas formou-se antes do que a de quaisquer outros povos, e eles foram os primeiros a migrar do foco Sanjique da Ásia Central. As linhagens Neandertal inferiores foram destruídas ou expulsas das terras firmes pelas migrações posteriores das tribos amarelas. Todavia, o Homem Vermelho reinara absoluto na Ásia Oriental por quase 100 mil anos, antes que as tribos amarelas chegassem. Há mais de 300 mil anos, o corpo principal da raça amarela entrou na China, vindo do sul numa migração costeira. A cada milênio, eles penetravam mais profundamente no interior do continente e não fizeram contato com os seus irmãos que migravam do Tibete até tempos relativamente recentes. A pressão crescente da população levou a raça amarela, que se movia para o norte, a começar a invadir as terras de caça do Homem Vermelho. Essas intromissões, combinadas a antagonismos raciais naturais, culminaram em um aumento das hostilidades e, assim, teve início a luta crucial pelas terras férteis da Ásia longínqua. A história dessa disputa milenar entre as raças vermelhas e amarela é um épico da história de Urântia. Por mais de 200 mil anos, essas duas raças superiores travaram guerras amargas e contínuas. Nas lutas iniciais, os homens vermelhos foram mais bem-sucedidos em geral. As suas expedições espalhavam a devastação nas colônias amarelas. Todavia, o homem amarelo era bom aluno na arte da guerra e logo manifestou uma habilidade especial de conviver pacificamente com os seus compatriotas. Os chineses foram os primeiros a aprender que na união está a força. As tribos vermelhas continuaram com os seus conflitos de destruição mútua e logo começaram a sofrer derrotas repetidas nas mãos agressivas dos implacáveis chineses, que continuaram sua marcha inexorável para o norte. Há 100 mil anos, as tribos dizimadas da raça vermelha lutavam, aquadas pelo gelo da última era glacial que diminuía, e, quando a passagem da Terra para o Oriente, sobre o Estreito de Bering, tornou-se atravessável, essas tribos não demoraram a abandonar as margens inóspitas do continente asiático. 85 mil anos passaram-se desde que os últimos homens vermelhos puros partiram da Ásia. Mas a longa luta deixou a sua marca genética sobre a raça amarela vitoriosa. Os povos chineses... Não, acho que não. Você veio depois. Os povos chineses do norte, junto com os siberianos andonitas, assimilaram muito da linhagem vermelha e, com isso, foram consideravelmente beneficiados. Os índios norte-americanos nunca tiveram contato real com a progenie andita de Adão e Eva, tendo sido expulsos das suas terras natais asiáticas cerca de 50 mil anos antes da chegada de Adão. Interessante. Durante a idade das migrações anditas, as linhagens puras estavam se espalhando pela América do Norte como tribos nômades, caçadores que praticavam a agricultura apenas em uma pequena proporção. Essas raças e os grupos culturais permaneceram quase completamente isolados do restante do mundo, desde a sua chegada às Américas até o primeiro milênio da era cristã, quando foram descobertos pelas raças brancas da Europa. Até aquela época, os esquimós eram o mais próximo da raça branca, que as tribos de homens vermelhos do norte jamais... E eles viviam na Groenlândia. É isso? Os esquimós eram da Groenlândia, né? Acho que algum lugar vai falar isso. Acho. A raça vermelha e a amarela são as únicas linhagens humanas que alcançaram um alto grau de civilização longe das influências dos antigos. A cultura ameríndia mais antiga foi o centro
Onamonalonton, na Califórnia, mas que em 35 a.C. desapareceu. No México, na América Central e nas montanhas da América do Sul, as civilizações posteriores, mais duradouras, foram fundadas por uma raça predominantemente vermelha, mas contendo uma mistura considerável das raças amarela, alaranjada e azul. Essas civilizações foram produtos evolucionários dos sanguíneos, ainda que traços de sangue andita houvessem alcançado o Peru. Excetuando os seus esquimós na América do Norte e uns poucos anditas polinésios na América do Sul, os povos do hemisfério ocidental não tiveram nenhum contato com o resto do mundo até o fim do primeiro milênio depois de Cristo. O plano Melquisedeque, original para o aperfeiçoamento das raças durante, havia sido estipulado que 1 milhão dos descendentes de pura linha de Adão deveriam levar os homens vermelhos das Américas. Curioso que esse plano de purificação e de elevação das raças, ele foi concebido pelos Melquisedeques? Eu achei que fosse alguma coisa de vindo mais de cima. Se bem que eles não você lembra que o mundo dos Melquisedeques é onde os portadores de vida têm os seus laboratórios. Os Melquisedeques são ativos no planejamento e desenvolvimento da vida que é desenvolvida nesses laboratórios. Então, faz sentido para mim que os Melquisedeques estejam envolvidos. No plano é que eu fiquei com a falsa impressão de que seria alguma coisa elaborada pelo Melquisedeque que nos visitou aqui. Não, é alguma coisa que veio do mundo. Já vem lá. Pronto. Entendi. Ok. Muito bem-vinda, Maria Angélica. Oi. Tá bom. Quem é que vai, então, continuar aqui agora o alvorecer da civilização chinesa? Vamos lá, então. O alvorecer da civilização chinesa. Algum tempo após haverem afugentado o homem vermelho para a América do Norte, os chineses em expansão expulsaram os andonitas dos vales dos rios da Ásia Oriental, empurrando-os ao norte para a Sibéria e ao oeste até o Turquestão, para onde eles iriam, dentro de pouco, entrar em contato com a cultura superior dos anditas. Na Birmânia e na península da Indochina, as culturas da Índia e da China misturaram-se e fundiram-se para produzir as civilizações sucessivas daquelas regiões. A raça verde, já desaparecida, perdurou nessa região em uma proporção maior do que em qualquer outro lugar do mundo. Muitas raças diferentes ocuparam as ilhas do Pacífico, em geral as ilhas do Sul, que eram então maiores, foram ocupadas pelos povos portadores de uma alta percentagem de sangue das raças verde e índio. É daí que veio a Luzia, do sul da Ásia, no Pacífico. As ilhas do norte foram ocupadas pelos andonitas e, mais tarde, por raças que traziam proporções elevadas das linhagens amarelas e vermelhas. Os ancestrais do povo japonês não foram expulsos do continente antes de 12.000 a.C., quando foram desalojados por um vigoroso avanço em direção ao litoral sul, da parte das tribos chinesas do norte. O seu êxodo final não foi devido tanto à pressão populacional quanto à iniciativa de um chefe a quem eles vieram a considerar como um personagem divino. Como os povos da Índia e do Levante, tribos vitoriosas de homens amarelos, estabeleceram seus primeiros centros ao longo da costa e rio acima. As colônias costeiras encontraram dificuldades nos anos seguintes, pois as inundações crescentes e os cursos mutantes dos rios tornaram insustentável a situação das cidades nas planícies. Há 20.000 anos, os ancestrais dos chineses haviam construído uma dúzia de grandes centros de ensinamento e cultura primitiva, especialmente ao longo do Rio Amarelo e do Yangtze. Esses centros começaram logo a se reforçarem,
com a chegada de uma corrente firme de povos mistos superiores vindos do Xinjiang e do Tibete. A migração do Tibete para o vale do Yangtze não foi tão extensiva como no norte. Nem os centros tibetanos foram tão avançados como aqueles da bacia do Tarim. Mas ambos os movimentos tinham uma certa quantidade de sangue andita no lado oriental das colônias ribeirinhas. A superioridade da antiga raça amarela era devida a 4 grandes fatores. Fator genético. Diferentemente dos seus primos azuis na Europa, as raças vermelha e amarela haviam escapado grandemente da mistura com linhagens humanas degradadas. Os chineses do norte, reforçados já por quantidades pequenas das estirpes superiores vermelhas e atônicas, iriam em breve beneficiar-se de um considerável influxo de sangue andita. Os chineses do sul não tiveram tanto sucesso nesse sentido e padeciam, já havia muito, da absorção da raça verde, enquanto mais tarde iriam ser ainda mais enfraquecidos pela infiltração das multidões dos povos inferiores expulsos da Índia pela invasão dravidiana andita. Existe hoje na China uma diferença definida entre as raças do norte e do sul. Essa definição, alguém sabe dizer se ela é mais física, se ela é mais... Não, essa diferença Essa é cultural. cultural. Intelectual, Espiritual? Não sei se é espiritual, mas é assim, os mais competentes ficavam no norte, os menos competentes se misturaram com algumas raças e que diminuiu Mas a capacidade dele. é curiosidade minha, mas diferença física, assim, ela não é tão presente, por exemplo, como o nordestino mais miudinho e o sulista um pouco mais. Então, eu pensei nisso agora, mas eu não sei te dizer, porque assim, existem lugares na China onde os chineses são muito altos, e existem lugares na China onde os chineses são baixinhos. Entendi. Agora, eu não sei te dizer, Só curiosidade. mas existe. É que quando eu penso chinês, sempre penso em alto. Mas tem os baixinhos também, tem baixinho também. Não, o japonês que é mais baixo, o chinês. O chinês baixinho também. Nós conhecemos muito chinês baixinho. A maioria. Mas eu acho que os do norte são mais altos. Ok. Esse do norte. 2. Social. A raça amarela aprendeu logo o valor da paz entre si mesmos. O pacifismo interno contribuiu muito para o crescimento demográfico, bem como para assegurar a disseminação da sua civilização entre muitos milhões de indivíduos. Entre 25.000 e 5.000 a.C., a mais densa massa de civilização Urântia encontrava-se na China central e do norte. O homem amarelo foi o primeiro a realizar a solidariedade racial, o primeiro a alcançar uma civilização social, cultural e política em larga escala. Os chineses de 15.000 a.C. eram militaristas agressivos. Eles não se haviam enfraquecido devido a uma reverência excessiva ao passado. Formavam um corpo compacto de pouco menos de 12 milhões de homens, que falavam a mesma língua. Nessa época, eles construíram uma verdadeira nação, muito mais unida e homogênea do que as uniões políticas de tempos históricos. 3. Espiritual. Durante a era das migrações anditas, os chineses estavam entre os povos mais espirituais da Terra. Uma longa adesão à adoração da verdade única, proclamada por Singleton, manteve-os à frente da maioria das outras raças. O estímulo de uma religião desenvolvida e avançada muitas vezes é um fator decisivo no desenvolvimento cultural. À medida que a Índia definhava, a China ia à frente, sob o estímulo revigorante de uma religião para a qual a verdade era colocada em um relicário, como se fora a deidade suprema. Essa adoração da verdade provocou uma pesquisa e uma investigação destemida das leis da natureza e dos potenciais da humanidade. Os chineses de 6.000 anos atrás eram, outros sim, estudantes ardorosos e empenhados na sua busca da verdade.
4. Geográfico. A China é protegida pelas montanhas a oeste e pelo Oceano Pacífico a leste. Apenas ao norte fica aberto o caminho para a invasão e desde a época do Homem Vermelho até a vinda dos descendentes posteriores dos Anditas, o norte não foi ocupado por nenhuma raça agressiva. E não fora a barreira das montanhas e mais tarde o declínio da sua cultura espiritual, a raça amarela teria atraído para si, sem dúvida, a maior parte das migrações anditas que foram para o Turquestão e teria, inquestionável e rapidamente, dominado a civilização do mundo. Como fala a Turquestão, né? Lá, eu posso ler. Então veja. Leia. Os Anditas entram na China. Há cerca de 15 mil anos, os Anditas, em número considerável, atravessaram a garganta de Tikal e espalharam-se pelo vale superior do Rio Amarelo, entre as colônias chinesas de Kansu. E em breve penetraram na direção... E em breve penetraram na direção leste, no Honan, onde estavam situadas as colônias de maior progresso. Essa infiltração do oeste era meio andonita e meio andita. Os centros de cultura do norte, ao longo do Rio Amarelo, haviam sempre sido mais desenvolvidos que as colônias do sul, no Yangtze. Dentro de poucos milhares de anos depois da chegada, mesmo pequenos números, desses mortais superiores, as colônias ao longo do Rio Amarelo haviam se distanciado das aldeias Yangtze e alcançado uma posição avançada sobre os seus irmãos do sul, a qual foi mantida desde então. Não é que houvesse tantos anditas, nem que a sua cultura fosse tão superior, mas a miscigenação deles produziu uma raça mais versátil. De novo, versátil. Então, eu acho que versátil é no sentido de miscigenar mesmo. Miscigenar. A raça andita é uma raça boa, é a raça violeta misturada com a nodita. Então, uma raça bastante importante. Quando ela se mistura com a sandita, com a amarela, com a vermelha, com a índica, com a verde, ela faz um melhoramento da raça. Então, e ela se torna mais versátil? Mais versátil, mais tipo, mais adaptada. Eu acho que é mais isso, mais adaptada. Eu acho. Aproveitando, sei que você já falou outras vezes, mas já passei batido aqui. Andonita e andita. Qual é a diferença entre andonita e andita? Eu sei que andita é mais misturado, andonita é mais puro, mas... Andonita, andon e ponta. Então, se eu descender anditas, é a raça violeta misturada com a raça nodita. Então, andita é uma misturança. É uma mistura, mas é uma mistura boa, porque é o sangue violeta, é sangue adâmico. Né? Mas entre os anditas não tem andonita. Até tem uma fração pequena, mas tem. Tem. Porque os noditas são perseguidos. Não tem andita, mas entre os anditas tem andonitas. É verdade, é certo, é verdade. Os andonitas são a raça de andon e ponta. A primária. Explica melhor. Não, eu entendi. Mas é isso. Mas é fácil, andonita, ando em ponta. Andita é a andâmica mais o andâmica mais nodita. Os noditas do norte. Que também não deixa de ser andonitas. Que não deixa de ser andonita, por uma razão pequena. É mantida. Então, não é que houvesse andita, já vi essa. Essa inclusão limitada é versátil. Separando versátil. Versátil? Não é que eu tenho. Daí os chineses, então? Isso. Os chineses do norte receberam. Os chineses do norte receberam uma quantidade suficiente de sangue andita para estimular moderadamente suas mentes inatamente dotadas, mas não tanto que as inflamasse com uma curiosidade exploradora, tão característica das raças brancas do norte. Essa infusão mais limitada da herança andita foi menos perturbadora da estabilidade inata do tipo sanjica. Então, a influência andita, que era que na raça azul
levou a serem audazes, corajosos, querer conhecer exploradores, para os chineses não teve esse efeito tão forte. Essa raça azul tem conexão com Adão e Eva? São descendentes deles? Não, é a raça sergipe. O azul, onde ficaram? Na Europa, a maior parte. As ondas posteriores benditas trouxeram com eles alguns dos avanços culturais da Mesopotâmia. Isso é especialmente verdadeiro a respeito das últimas ondas de imigração vindas do Ocidente. Elas melhoraram em muito as práticas econômicas e educacionais dos chineses do Norte. E, embora a sua influência sobre a cultura religiosa da raça amarela haja sido pouco duradoura, os seus descendentes posteriores contribuíram muito para um despertar espiritual subsequente. As tradições anditas da beleza do Éden e da Dalamátia, contudo, influenciaram as tradições chinesas. As lendas chinesas primitivas situam a terra dos deuses no Ocidente. Dalamátia e o Jardim do Éden. Interessante, né? O povo chinês só começou a construir cidades e a engajar-se na manufatura depois de 10.000 anos antes de Cristo. Posteriormente, as alterações climáticas no Turquestão e a chegada dos últimos imigrantes anditas. A infusão desse novo sangue não acrescentou tanto à civilização do homem amarelo, mas estimulou um desenvolvimento posterior rápido das tendências latentes das raças chinesas superiores. De Honan a Xinzi, os potenciais de uma civilização avançada estavam dando frutos. A metalurgia e todas as artes da manufatura datam dessa época. As semelhanças entre alguns dos métodos primitivos chineses e mesopotâmios no cálculo do tempo, na astronomia e na administração do governo eram devidas às relações comerciais entre esses dois centros bastante distantes. Os mercadores chineses viajavam pelas rotas terrestres, atravessando o Turquestão e a Mesopotâmia, mesmo nos tempos dos sumérios. Muito longe. E essas trocas não eram unilaterais, pois o Vale do Eufrates beneficiava-se consideravelmente delas, tanto quanto os povos das planícies do Ganges. Porém, as alterações climáticas e as invasões nômades do terceiro milênio antes de Cristo reduziram grandemente o volume de comércio que passava pelas rotas de caravanas da Ásia Central. Comentários do último documento. A civilização chinesa posterior. Conquanto o homem vermelho haja sofrido excessivamente pelas guerras, não é de todo impróprio dizer que o desenvolvimento do Estado em meio aos chineses haja sido retardado pelo cuidado da sua conquista na Ásia. Eles tinham um grande potencial de solidariedade racial, que, no entanto, deixou de desenvolver-se apropriadamente por causa da ausência do estímulo contínuo da presença do perigo de agressão externa. Com a realização da conquista completa da Ásia Oriental, o antigo Estado militar gradualmente desintegrou-se. As guerras passadas foram esquecidas. Da luta épica com a raça vermelha, apenas perdurou a tradição vaga de uma disputa antiga com os povos arqueiros. Os chineses logo se voltaram para a agricultura, o que acentuou ainda mais as suas tendências pacíficas. Ao mesmo tempo, a população indicava uma relação homem-solo bem abaixo do ponto de saturação agrícola, e isso veio a contribuir ainda mais para a vida pacífica do país. A consciência de realizações do passado, entanto reduzidas no presente, o conservadorismo de um povo, em sua maioria de agricultores, e uma vida familiar bem desenvolvida, deram nascimento à veneração dos ancestrais, culminando no costume de honrar os homens do passado até quase a adoração. Isso é verdade até hoje. Com certeza. Uma atitude bastante semelhante prevaleceu entre as raças brancas na Europa, durante cerca de 500 anos depois da queda da civilização greco-romana. A crença e a adoração da verdade única, como ensinada por Singleton
Singleton nunca deixou de existir inteiramente. Mas com o passar do tempo, a busca de uma verdade nova e mais elevada foi obscurecida pela tendência crescente de venerar aquilo que já fora estabelecido. Lentamente, o gênio da raça amarela desviou-se da busca do desconhecido e voltou-se para a preservação do conhecido. E é essa a razão para a estagnação daquela que havia sido a civilização que mais rapidamente progredira no mundo. Entre 4.500 a.C., a reunificação política da raça amarela foi consumada, mas a união cultural dos centros dos rios Yangtze e Amarelo já havia sido efetuada. Essa reunificação política dos grupos tribais mais recentes não foi feita sem conflito, mas a estima que a sociedade tinha pela guerra permaneceu baixa. A adoração dos ancestrais, a multiplicação dos dialetos e nenhum apelo para a ação militar durante milhares e milhares de anos haviam tornado esse povo ultrapacífico. Graças a Deus. Eu só tenho um parênteses aqui. Tomara que continue assim. Só nesse documento, eu tive a impressão, talvez equivocada, pelo elogio que o autor do texto faz ao povo indiano, mais isso, mais aquilo, mais versátil, mais não sei o quê. Depois fiz elogio aos chineses. Elogiando todo mundo, eu fiquei sem entender. Depois todas as raças têm coisas boas. Ele está elogiando como mais. Não, cada um tem cada coisa. Os chineses, os indianos. O que destacou aqui nos amarelos? A organização deles, o pacifismo e a agricultura. Eles eram um povo organizado, civilizado, que estava lá com... Agora, do ponto de vista de potencial de raças, o hindu tinha muito mais potencial do que o povo amarelo, mas se deixou destruir, se deixou acabar por uma coisa incrível, que foi essa questão das castas, entre outras, né? Mas essa foi muito importante. E o politeísmo, né? Então, assim, a deterioração... É muito claro na Índia, essa deterioração espiritual que teve ali coincide muito com a queda do povo, a queda da qualidade do povo, né? E, aliás, esse não é um fato isolado. O livro Durante o tempo todo fala muito claramente da importância de que você tenha um desenvolvimento equilibrado entre as energias físicas, mentais e espirituais. Quando você tem uma quebra desse equilíbrio e alguma área se desenvolve mais do que a outra ou as outras, a tendência é que você encare um retrocesso pela frente. Então, em vários capítulos do livro, a gente vê falar disso. Se você não desenvolve igualmente nas três energias, mais dia, menos dia, você vai encarar o retrocesso. Quais são essas três energias? Energia física, mental e espiritual. Dentro daquilo que você falou, de capacidade de miscigenação, de mais miscigenado, isso está de acordo com a ciência. Tem aqui a imagem desse trabalho, que mostra que dentro da Índia, a gente tem os principais haplogrupos, a gente tem uma diversidade de haplogrupos muito maior na Índia do que em todo o mundo. Tá naquele trabalho que eu falei para você. Eu vi. Então, a gente vê aqui, nesse gráfico de barras, aqui a gente vê que aqui é correspondente à Índia, você tem várias cores. Cada cor dessa é um haplogrupo diferente. Quando você compara com o restante do globo, você vê que lá e lá foi mesmo, onde houve maior miscigenação. Então, para completar minha dúvida, quando a decadência pela base ou pelo chão, fica tudo meio parecidão, né? E a minha diferença no topo. No topo. Então, a Índia se destacou no topo, nos seus momentos mais gloriosos. Por aquelas duas invasões de raça que eles tiveram. De um lado, a raça ariana, e antes da raça ariana, aquela outra raça que nós começamos falando, andita, né? Então, mas as duas depois se deixaram contaminar e se deixaram levar coisa errada. Mas assim, qual era a diferença? Eles tinham fisicamente
uma biologia melhor que a dos outros. Sim, você está chegando... O segundo ponto, eles eram mentalmente muito mais bem preparados que os outros. Esse é o ponto. Onde eles se perderam? Eles se perderam na espiritualidade. Perfeito. Você matou a charada. Foi isso aí. Me chamou a atenção que o livro, em 2 ou 3 vezes, ali, meio que lamentou a ausência de guerras. De guerra, né? E não é a primeira vez que eles fazem isso. Seja para provocar a união interna dos povos, seja para, na verdade, despertar um sentimento de... Porque aquele... De patriotismo, de ele você... questionou o comodismo, né? Exatamente. Algo que teria sido, na verdade, um clima beligerante que teria afastado isso. Isso, né? Exatamente. Teriam feito com que eles... em algum momento no livro, eu acho que a gente já leu esse ano isso, que até eu falei, é difícil até de falar, mas eles falam que na guerra você exercita algumas qualidades. A criatividade, você exercita a muitos avanços tecnológicos são resultados da guerra. Então, e eles falam isso no livro. Então, assim, em alguns momentos as guerras são desejáveis, por mais horroroso que isso possa parecer. Pelo menos para mim é horroroso. Para te provocar uma Venezuela, uma coisa assim, meio tranquilo. O problema é que sai. O que de bom sai disso? De repente, não. Bom, não adianta. Com Cuba já foram embora, né? O presidente nem falou direito o que ele pretendia, o pessoal pegou a malinha e tchau. A despeito do fracasso em cumprir a promessa do desenvolvimento rápido até um estado avançado, a raça amarela avançou progressivamente para uma realização nas artes da civilização, sobretudo nos domínios da agricultura e da horticultura. Os problemas hidráulicos enfrentados pelos agricultores de Shenzi e de Honan demandaram uma cooperação grupal para que fossem solucionados. Essa irrigação e as dificuldades para a conservação do solo contribuíram, em grande medida, para o desenvolvimento da interdependência dos grupos de agricultores com a consequente promoção da paz entre eles. É engraçado porque, assim, a qualidade das terras na China não é qualidade boa, eles têm pouca terra agricultada. Então, nessa época, em que a população ainda era diminuta na China, né? 12 milhões, não é o absurdo que é hoje, a competitividade pela terra não era uma coisa muito grande, né? E continua não sendo hoje porque é um estado de força, um estado que controla com mão de ferro a propriedade da terra e aquele negócio todo. Mas é curioso, porque toda essa competência agrícola e essa diferenciação que eles tinham entre aqueles povos do passado, hoje eles não têm mais. A China é um país que, do ponto de vista agrícola, ficou no passado. Eles plantam uma área de terra, por exemplo, para produzir milho, similar à área de terra dos Estados Unidos, mas eles têm uma produção equivalente a 1/3 daquela produzida nos Estados Unidos. E com uma dificuldade muito grande de melhorar isso. Eles não têm tecnologia, então. Eles não é que eles não tenham tecnologia, eles têm a tecnologia, mas eles não têm o poder, a capacidade de influenciar o povo com essa tecnologia. Porque enquanto nos Estados Unidos você tem um agricultor que a terra dele é toda mecanizada e ele produz para vender para o mundo, lá na China você tem um produtorzinho pequenininho que cria o porquinho dele para comer no final do ano. Mas não é por causa do excesso de população que você tem que manter as pessoas trabalhando no lugar das máquinas aí? Não, porque assim você poderia melhorar a produtividade com qualidade de semente, com fertilizantes, não precisaria substituir a mão de obra, porque na verdade, nas propriedades rurais lá na China hoje, o que você tem é o proprietário daquela pequena propriedade tocando a sua propriedade, ele não tem funcionários. Então ele planta o milho dele ali para engordar o porquinho e comer o porquinho. Ele não vende o porco e ele não vende o milho.
Então, é uma agricultura de subsistência. É só para a autossustentação da família. Então, como é que você vai convencer um produtor desse que ele tem que quadruplicar a produção de milho dele, né? Eu falo, mas para quê? Né? Para que eu vou vender esse negócio aí? A lógica é outra. Quem é que vai comer esse negócio, né? Então, é uma lógica diferente, né? Então, é muito engraçado isso, porque tem essa dificuldade. E a topografia é parecida? Plana? Não é uma... Eles têm também uma topografia plana, mas não é igual. Mas as terras na China, a maior parte do território chinês não é de terra produtiva. Parece um banhadão. São terras bem secas, bem improdutivas, bem áridas. Não tem... Assim, Muita pedra. eu não sei se tem muita pedra, mas são terras áridas, né? Bem áridas. De uma maneira geral. Eles têm, assim, alguns paraísos ali de excelência, de produção, mas são pequenas regiões, né? Então é tão grande com pouca possibilidade. Tanto assim, eles são hoje o maior comprador de soja no mundo e eles não têm condições de produzir o volume de soja que eles precisam lá em função da qualidade do solo deles, né? Eles são os maiores consumidores de soja. Eles consomem plantam arroz, né? Eles plantam arroz, mas ainda assim o consumo deles é bem apertado. Arroz, chá. Eles plantam muita coisa. Mas assim, eles consomem 1/3 da soja produzida no mundo. E eles produzem 5% da soja. Nossa! Bom para nós, né? É bom para todo mundo, mas eles não têm muita possibilidade mais de ter um crescimento muito acentuado nessa área, nesse terreno, né? E é engraçado, porque nessa época aqui, eles se destacavam, né, sobre isso. E a que você atribui isso daí? Primeiro a população, né, que nós falamos, né? Não, eu acho que primeiro a população, que na época era uma população muito pequena, 12 milhões de habitantes, eles estão falando aqui, para praticamente o mesmo território que eles têm hoje. Então, você tinha terra sobrando, não tinha que competir. Eu acho que era mais agricultável naquela época, né? Não, ainda é hoje. Eu acho que assim, a tecnologia de agricultura melhorou. Hoje, muitas áreas do mundo que nunca foram agricultáveis, hoje são, né? Aqui no Brasil mesmo, o Cerrado, quem alguma vez na vida pensou em plantar no Cerrado, né? O Cerrado é uma grande zona produtora hoje no Brasil, graças à tecnologia. Então, não tem nada a ver com a questão de deterioração da qualidade da terra. Tem a ver mesmo, acho que, com a expansão demográfica e um empobrecimento cultural, né? Porque assim ficou muito entre eles mesmo. Muito amiguinhos, muito tal, né? Diferente. Eles não viajavam muito, eles ficavam lá, né? Você não vê falar de chineses conquistadores, né? Não, porque saiu para conquistar o mundo, não. Eles não saíram para lugar nenhum, eles ficaram ali, né? Aí quando você fala da Inglaterra, por exemplo, que é um povo conquistador, né? Saiu para conquistar o mundo, né? São coisas diferentes, né? E isso traz uma visão diferente, uma miscigenação diferente também depois, uma coisa diferente. E eles ficaram muito ali, naquele mundinho deles. Miscigenação cultural, não só de raça, mas cultural, social, intelectual, espiritual. Então é bem curioso, né? Porque uma raça que teve um momento assim tão glorioso e hoje, lógico, hoje é uma potência graças a Deus que eles não gostam de brigar, em função da sua demografia. Tomara que eles continuem sem querer brigar, porque senão a gente está ferrado. Onde estamos? Aqui? Os desenvolvimentos precoces na escrita, junto com o estabelecimento de escolas, logo contribuíram para a disseminação do conhecimento em uma escala nunca antes igualada. Mas a natureza enfadonha do sistema da escrita ideográfica colocou um limite numérico nas classes instruídas, a despeito do aparecimento logo a seguir da imprensa. Acima de tudo, o processo de padronização social e de dogmatização religioso-filosófica continuou crescente.
O desenvolvimento religioso da veneração dos ancestrais tornou-se ainda mais complexo, por um influxo de superstições envolvendo a natureza do culto, mas os vestígios prolongados de um conceito real de Deus ficaram preservados no culto imperial de Shang-Ti. Essa escrita ideográfica, aqueles desenhozinhos, parece que eles têm aproximadamente 5.000 hieroglifos daqueles, ou ideogramas, não sei, que se é um negócio assim complicado para você. Não, o maior da população não domina aquela escrita. Não sei. Acho que naquela época talvez não, mas acho que hoje talvez não, hoje provavelmente mais. A grande fraqueza da veneração dos ancestrais é que ela promove a filosofia do retrógrado. Por mais sábio que seja recolher a sabedoria do passado, é insano considerá-lo como uma fonte exclusiva de verdade. A verdade é relativa e está em expansão. Ela vive sempre no presente, alcançando uma nova expressão em cada geração de homens, e mesmo em cada vida humana. Isso é maravilhoso. Pois é. A verdade é viva. É por isso que essa idolatria dos ancestrais é um negócio muito complicado. É por isso que qualquer idolatria é complicada. Não, mas é como ele fala aqui, é retrógrado, né? Você vive no passado. Eu tive uma funcionária chinesa que trabalhou num escritório comigo. Aqui mudou de nome. Que era Keren, depois passou para Kelly, depois então elas mudam de nome o tempo todo. Mas enquanto ela trabalhava comigo, a mãe dela faleceu lá na China. Nossa, foi um melodrama aquele negócio, né? Ela ficou desesperada, aí ela foi para a China, e aí a família esperou que ela chegasse para fazer o funeral. Aí ela ficou quase um mês na China, que ela tinha que ficar venerando a mãe dela, tudo esse negócio, para depois voltar. E aí foi mais um tempo aqui de, assim, são coisas assim bem complexas, né? E que só a gente assistindo para ver como que eles levam a sério esse negócio, né? Mas junto com o que você acabou de dizer, o parágrafo faz uma afirmação que é motivo de muito debate, quando diz que a verdade é relativa, quando muitos acreditam que é absoluta. Mas assim... eu acho que relativa no sentido que ela está em expansão. O que ela é agora, ela não vai ser o que ela vai ser amanhã. Porque amanhã ela já está expandindo. Mas absoluta só no paraíso. Absoluta só no paraíso. Absoluta só quando as portas do paraíso. Existe uma verdade absoluta. Não existe uma verdade Deus absoluta. É uma verdade absoluta. Mas essa verdade, nós não temos acesso a ela hoje. Não, é que na Bíblia, Pilatos perguntou com todas as letras, sem meias palavras, para Jesus o que era verdade. E ele não disse. E aí gerou um debate enorme. Cada um tem uma opinião sobre o que seja verdade. Uma vez que Jesus não quis dizer. Certamente ele sabia a resposta, né? Mas não quis dizer. No momento não era, né, propício. Eu acho que, na verdade... Na verdade, é verdade. Na verdade, é verdade. Existe em cada momento uma verdade. E essa verdade, assim, o que é um fato é uma verdade, né? Agora, a verdade muda de acordo com o nível de realidades que você vivencia e de acordo com a sua percepção dessas realidades. Inclusive, isso que você falou está escrito aqui no seguinte: ela vive, o vive está até em itálico, sempre no presente. É exatamente o que você acabou de falar. A gente tem que lidar com a verdade que nós temos hoje, sempre no presente. Tá? Exatamente. Ficadinho, bem certinho. Mas nós temos que tomar cuidado, porque nós aqui, por exemplo, estamos vivendo, todos nós que estamos aqui neste ambiente agora, estamos vivendo o mesmo presente. É o mesmo instante de tempo. Mas a verdade não é igual para cada um de nós.
Cada um de nós tem uma percepção diferente dessa verdade. Não é que a verdade seja diferente. A verdade é uma só. Nós a enxergamos de maneira diferente em função da nossa bagagem cultural, em função da nossa bagagem social, em função do nosso desenvolvimento espiritual, em função de uma série de combinação de fatores que fazem com que nós tenhamos percepções diferentes sobre a mesma coisa. Por isso ela é relativa. É por isso que ela é relativa. Ela é relativa. E também está isso, exatamente, ela é relativa para cada personalidade, porque cada personalidade a encara de uma forma. Agora, é claro que essa verdade, ela tem um fundo que é igual para todo mundo. Sim. Então, por exemplo, para nós, cristãos, nós temos uma verdade que para nós é suprema, eu diria quase que absoluta, que é reconhecer a existência do Pai como sendo o único Criador e Pai de todos nós. Essa é uma verdade igual para todos nós, né? Todos nós temos essa mesma percepção de um Deus Criador e Pai da humanidade. Eu acho que a maioria de nós concorda com isso. Mas o sentimento do que é Pai e do que é Criador muda para cada um de nós. Nós enxergamos os sentimentos da paternidade, o sentimento da criação de uma maneira diferente. Vou dar um exemplo simples. Conversando com uma pessoa muito instruída mesmo, que começou a ler o livro de Urantia agora faz alguns dias, me perguntou que diferença faz eu saber que o mundo tem 7 trilhões de mundos, de mundos habitados. Que o universo dos universos tem 7 trilhões de mundos habitados e que tem um cidadão que mora no mundo XYZ. Para mim, que diferença isso faz? Eu falei, olha, eu não sei o que faz para você, mas é pela obra do Criador que você conhece o Criador, né? Meu Deus é grandioso, ele é gigantesco, ele é capaz de fazer uma coisa dessa. E pelo tamanho dessa obra, eu posso imaginar o tamanho do meu Pai, né? Eu não sei que tamanho você imagina para o seu Pai. Então, essa percepção da capacidade criadora, essa percepção da paternidade, ela muda em relação a isso. Muita gente fala assim, não, eu reconheço Deus como meu Pai e aceito que Ele seja Pai da humanidade, mas eu não consigo enxergar todo mundo como meu irmão. Então, é uma percepção diferente também, uma percepção... Seria então, essas realidades, elas oscilam de acordo com o nosso grau de desenvolvimento espiritual, de acordo com nossa capacidade mental, até a própria qualidade da nossa energia física e toda a nossa bagagem cultural, social, intelectual e tudo mais, interfere nisso daí, né? Por isso que as experiências... Porque uma parte é a parte social e a outra é a filosófica. Na filosófica é que tem essa relatividade entre as pessoas, né? Eu acho que essa relatividade entre as pessoas existe em todas as áreas. As pessoas são diferentes fisicamente, elas são diferentes mentalmente, elas são diferentes espiritualmente e são diferentes socialmente. Então, assim... Somos unigênitos. Nós somos unigênitos e únicos. Né? Somos filhos. Então, essa é que é a beleza da verdade de Deus. Que a verdade, ela é, ao mesmo tempo, a mesma e tão diferente para cada um de nós. Essa é a beleza da criação de Deus. Né? Sim. Mas, bom, oi. Me joga aqui umas migalhinhas para eu seguir, porque eu estou me perdendo aqui. Uma das diferenças cruciais do livro de Urantia para a Bíblia é que a Bíblia é um livro, é um testemunho de uma verdade religiosa, mistificado, seja como for. O livro de Urantia é a história de Urantia. Então, existem várias partes, como essas que nós estamos lendo aqui
essas 2 semanas, que são histórico-geográficas. Eu não vejo nada aqui com a filosofia religiosa. Então, quando nós estamos falando de verdades, as verdades estamos levando para um campo místico, ou estamos falando da verdade, porque isso tudo que ele está narrando aqui é o desenvolvimento do mundo, de como é que o mundo foi habitado, de como é que uma raça prevaleceu sobre a outra, por que houve essa mistura, por que não houve essa mistura, mas eu não vejo nisso aqui nada a ver com uma verdade de um ponto de vista religioso. Ele clama pelo monoteísmo. Não, eu entendo o que você está dizendo, mas nós temos que ver o pano de fundo, a história por trás da história, né? Ele está falando do passado. Então, é assim, nós viemos evoluindo na leitura do livro, desde o momento, por exemplo, já um momento subsequente, mas desde o momento do início da criação do nosso universo local, né? Que conta como o nosso Micael criou este universo dele. Depois, como a vida foi implantada aqui na Terra. Depois, como surgiu o homem aqui na Terra e como surgiram as raças. E de que maneira as raças se desenvolveram na Terra e por que algumas se desenvolveram melhor e outras não, né? E por que alguns... mais o livre-arbítrio das pessoas do que propriamente de uma organização, uma orientação de Micael e seus... Não tem uma influência de Micael nessa direção. Aqui é um livre-arbítrio. Esse é o livre-arbítrio, mas agora tem uma influência de Micael no surgimento das raças. Não, isso sim. E tem uma influência de Micael tipo de raça na criação do homem, né? Quando fala que Ando e Fonta subitamente surgiram, houve uma influência. Mas tem outras influências, talvez menos perceptíveis, que a gente não percebe como sendo o dedo de Deus lá. Mas quando Deus fala, olha, o homem saiu de região X e foi para a região Y, porque o gelo, porque a água, porque não sei o quê, tocou ele para aquela região. Quem é que diz que não foi Deus que fez com que o gelo e tudo se desenvolvesse e expulsasse o homem para aquelas regiões? Quem é que diz que foi? Não, mas o livro fala que foi. O livro fala que sim, né? O livro fala que então, assim, teve vezes que eles foram conduzidos através dos fenômenos naturais aí para o norte. E os mais preguiçosos, vamos dizer assim, foram para o sul, onde tinham o calor, as árvores, e ao invés de se desenvolverem, eles ficaram nas árvores comendo frutas e continuaram primatas, enquanto que os outros foram para o norte. Você vê que todos os antepassados de Ando e Fonta, sucumbiram, não sobrou nenhum. Todos eles acabaram, houve um extermínio daqueles antepassados de Ando e Fonta. Por quê? Porque realmente não era para ter um outro Ando e Fonta. Era só aquele Ando e Fonta que tinha que existir. Então, a maneira como aquele povo se orientou para uma autodestruição, aquilo foi motivado eu entendo que pela mão divina. Foi guiado. Agora, é lógico que o processo de desenvolvimento humano tem em sua evolução natural deliberadamente o exercício do livre-arbítrio humano. Mas sempre houve, por trás disso, não do exercício do livre-arbítrio, mas pelo desenvolvimento da civilização, sempre houve um empurrãozinho da mão divina aqui e ali, para que a evolução fosse acontecendo, não de uma maneira dirigida,
mas menos acidental, eu acho, né? E se você pensar biologicamente, eles não foram extintos, eles foram melhorados e nós somos o resultado desse melhoramento, dessa evolução biológica. Né? Não de Andon e Fonta? Os antecessores? Estou antecessores? falando do biológico. Nós somos os herdeiros dessa biologia, desse conjunto. Nós somos um melhoramento, né, de certo modo. Então, é assim, eu acho que é natural, existe um processo evolutivo. Esse processo evolutivo é um resultado dos acidentes do tempo, da própria evolução da natureza e do exercício do livre-arbítrio do homem. Mas houve, em muitos momentos, o dedo de Deus, talvez até tentando proteger a humanidade de coisas que ele podia antever, para direcionar as coisas, talvez, um pouquinho para o outro lado. Não diretamente intervindo no nosso livre-arbítrio, mas nos protegendo de outras coisas, não sei, ou direcionando a miscigenação de uma outra forma. Ao mesmo tempo, eles dizem, olha, em Urântia, infelizmente, não aconteceu a miscigenação das raças como era esperado que acontecesse, né? Da mesma forma que eles falam também que em Urântia aconteceu a sequência de surgimento das raças, foi diferente do que normalmente é um padrão nos mundos, porque nós somos um mundo decimal e, por conta disso, um mundo experiencial diferente, e sujeito a uma experiência experimental. Então, aqui, o Andon e Fonta surgiram antes das raças Sanjique. O normal nos outros mundos é que as raças Sanjique apareçam primeiro, né? E depois a raça de Andon e Fonta. Nós não tivemos aqui, de outro lado, a miscigenação esperada com os filhos de Adão e Eva, que seria a melhoria genética através do sangue violeta. Ou seja, mesmo que em alguns momentos tivesse havido a interferência da mão de Deus em alguns acidentes naturais, a verdade é que eles não interferiram em coisas importantes, como, por exemplo, a questão de Andon e Fonta. Deixaram que a coisa rolasse. Que a pedra rolasse. Então, tudo isso, é claro, tem um fundo de verdade. Quando eles falam aqui de verdade, existe mesmo uma verdade. Cada um de nós vamos enxergar essa verdade de uma maneira diferente. Alguém de nós tem uma percepção de que muitos de nós não vão sobreviver, não vão ressuscitar do outro lado. Outros têm uma percepção de que todos nós vamos ressuscitar. Então, cada um tem uma percepção diferente. Porque tem uma percepção diferente da misericórdia de Deus. Então, assim, qual é que é a verdade? A verdade é que existe a misericórdia. Mas a verdade também, assim, a realidade é que essa misericórdia não é indistintivamente, não é infinita, não é... Enfim, ela tem um limite, né? E também não podemos achar que não existe misericórdia nenhuma. A misericórdia existe, é uma realidade e é uma verdade. Agora, qual é o tamanho dela? Cada um de nós põe um tamanho que é a nossa verdade, até onde colocada a nessa verdade. Na misericórdia, né? Sim, fala até. Posso fazer uma pergunta bem capciosa? Pode, claro. Essas vão tirar. Você disse o seguinte, que eventos naturais, de algum modo, fizeram com que algumas populações conduzissem para um lado e outras para outros. Isso. Mas não só, né? Houve outros fatores também. Mas isso é uma influência divina e tudo mais. Aí eu pergunto, como que fica o livre-arbítrio diante desse tipo de coisa? Então, é o que o Cláudio tinha colocado. O livre-arbítrio nosso, e o livro é muito claro nisso, é muito limitado. O nosso livre-arbítrio, ele é muito pequenininho. Ele é mínimo, na verdade. Principalmente nessa fase que nós estamos aqui da criação. Então, assim, ele é suficiente, né, ele é suficiente e soberano o bastante para decidir, para que nós possamos decidir se nós queremos ser filho de Deus ou não.
O resto é tudo mais ou menos, não é um livre-arbítrio. Então, por exemplo, na condição, quanto mais físico, menos livre-arbítrio. Por exemplo, você não tem livre-arbítrio sobre a sua fome. Você não pode dizer, vou parar de comer. Qual é o livre-arbítrio que você tem em cima disso? Você pode escolher se você vai comer uma hora mais cedo, uma hora mais tarde, selecionar eventualmente alguns tipos de alimento. Mesmo aí você tem algumas restrições, né? Mas você não pode decidir, não, eu vou parar de comer. Não existe essa possibilidade. Mas o livre-arbítrio, da mesma forma, livre-arbítrio não é uma questão filosófica? Não, não é uma questão filosófica, porque nós temos uma capacidade. É meu livre-arbítrio, comer pão ou não comer pão, isso aí eu acho uma coisa que diminui a questão do livre-arbítrio. A questão do livre-arbítrio é uma decisão do meu ajustador de pensamento, alguma coisa que me guia a tomar uma direção, ou em direção ao pai, ou contra a direção do pai, ou querer tomar um atalho, ou querer seguir esse caminho, ou querer fazer isso. Isso, para mim, é um livre-arbítrio. Uma decisão íntima da minha relação, provavelmente, com Deus, ou com um ajustador da mente, uma coisa assim. Agora, a coisa material, a coisa física, de se eu vou parar de comer, ou se eu não vou dormir hoje, isso já é uma coisa menor, eu acho que não tem nada a ver com livre-arbítrio, isso aí já é uma coisa pequena, perto do tamanho do que essa coisa tenta se revelar para a gente. Então, exatamente. O pequenininho que você fala do livre-arbítrio, para mim, que você fala que é um pequenininho, para mim é deste tamanho, porque é a minha decisão. Mais ou menos, sim. De fato, você tem razão, porque é a decisão da eternidade ou não. É isso. Mas então, quando eu falei que quanto mais próximo do físico, menor a nossa capacidade de livre-arbítrio, foi por isso que eu falei da fome, do sono, da sede. Nós somos animais. E nós temos que ter essa compreensão de que nós somos animais. Nós não podemos escapar dessa condição nossa, da nossa natureza animal. Então, tem gente que acha que vai viver da energia solar, tem gente que acha que não sei o quê. Então, tem um monte de gente que acha. Tem gente que acha que não pode mais fazer sexo o resto da vida, porque o sexo é uma coisa pecaminosa, ou porque o sexo rouba a tua energia, ou porque o sexo... Nós somos animais. Animais fazem sexo. Animais comem, animais bebem, animais dormem, animais sentem raiva, sentem medo. Nós não escapamos disso, né? Então, quanto mais próximo da natureza física, menor o nosso livre-arbítrio. À medida que nós começamos a sair da nossa natureza física e nós adentramos, por exemplo, na nossa natureza mental, intelectual, nós fazemos uma ampliação desse livre-arbítrio. Então, o livre-arbítrio da natureza física é aquele o sentido de posse, de propriedade, de território. Assim aqui é meu, essas coisas que estão aqui são minhas, isso aqui me pertence, aquilo ali é meu. Então, a minha visão de mundo, a minha visão cósmica se resume a esse mundinho aqui. Isso aqui é meu, isso aqui me pertence, essa mulher é minha, ninguém mete a mão porque isso aqui é tudo meu, eu não vou perder isso. Então, a pessoa que se deixa dominar pela energia física, e eu conheço muita gente assim, né? Ela é guiada e as suas decisões são tomadas com base nesse sentimento, nessa verdade, nessa realidade, nesse livre-arbítrio. Né? Quando a pessoa tem uma visão, uma expansão mental, uma expansão intelectual, onde ela consegue perceber que ela é um animal e que ela tem outras possibilidades de aprendizado e de domínio, ela descobre outras necessidades, né? Então, você
começa a ter conhecimento, uma expansão intelectual que a maioria dos animais não tem, não é verdade? Então, a pessoa... Hã? É o nosso sexto e sétimo. Sim, então... Isso, mas então, quando você tem essa expansão mental, o que acontece? Normalmente, a sua visão, o seu livre-arbítrio, ele tem uma expansão. Você não enxerga só esse territóriozinho aqui, essa comida, essa mulher, esse carro e esse negócio que me pertence. Você enxerga assim, esses homens que estão aqui nessa mesa, esses homens que estão nesta cidade, esses homens que estão neste país, eles me pertencem. Eles vão ser dominados por mim. Eu exerço um poder por essa gente. O meu horizonte se amplia. Eu tenho uma capacidade mental de dominar aquelas pessoas que não têm equilíbrio mental e não têm o conhecimento mental. Mas essa é uma tendência quando você tem uma expansão mental desprovida de uma expansão espiritual. Então, quando você tem uma expansão espiritual, o seu horizonte se amplia mais ainda, né? Porque aí você enxerga não só este mundo aqui, mas enxerga também o cosmos. Você enxerga a criação de Deus, enxerga Deus, enxerga a irmandade, e aí a sua visão é diferente. E aí é onde você tem o maior livre-arbítrio, é onde você tem aquele livre-arbítrio que você estava falando, que é o livre-arbítrio grande, de escolha da eternidade, de escolha da verdade, de escolha, porque você tem a percepção que o mundo não é esse negocinho que você está dominando aqui, não, esse prato para mim é importante neste momento, e eu preciso dele, mas ele não é a minha vida, não é isso que eu quero, né? Então, essa que é a diferença da energia física, da energia mental e da energia espiritual. Então, nós não temos que escapar da energia física, nós temos apenas que aceitar que nós temos uma energia física sob a qual nós estamos subjugados e que nós temos que conviver com ela e aceitar um relacionamento com ela de forma pacífica e harmoniosa, reconhecendo. Você tem mestria sobre ela. Agora, nós temos que buscar conquistar uma mestria sobre ela, né? A Maria Angélica quer falar. Pode falar, Maria Angélica. Oi, boa noite. Eu não sei se eu concordo com isso tudo. O que eu conheço do livre-arbítrio é que ele é uma lei material, onde a gente aprende a escolher o que é melhor para a gente, nessas contingências que a gente vive desse planeta material. Então, eu concordo que, na medida que a gente expandindo e desenvolvendo, eu chego até a dizer que, assim, acompanhando a sua linha, que o livre-arbítrio desaparece, esse livre-arbítrio que a gente conhece ele como tal, porque ele é uma lei, como se fosse uma lei pela qual a gente aprende a decidir, mas é uma lei muito umbilical, né? É uma lei muito voltada ao que é melhor para mim, o que é melhor para o meu umbigo, são decisões realmente de contingências de um planeta material. Agora, na medida que a gente se expande, me atrevo até a dizer que talvez esse livre-arbítrio que a gente conhece deixa de existir, porque aí, no que a gente se expande, a gente vai estar priorizando os outros e não o nosso umbigo, assim, vou dizer de uma forma bem simplista, né? O todo. Então, assim, o que eu já aprendi de livre-arbítrio, e eu não sei se o conceito é o mesmo que o de Urântia, é que é uma lei de desenvolvimento espiritual utilizada num planeta material, nessa contingência. E que nós, como seres materiais aqui, vivendo nesse planeta material, a gente decide dentro desse livre-arbítrio. Agora, todas essas decisões são prioritariamente pensadas a nível pessoal, mais egoístico, que eu quero dizer, né?
E na medida que a gente vai avançando, que as raças vão evoluindo, mudando de nível, aumentando de grau, expandindo a consciência, aí é que eu estou entendendo, que o Urântia parece que pensa que esse livre-arbítrio se expande, né? Mas do jeito que eu entendo ele, parece que ele deixa de existir, quer dizer, essas questões pequenas deixam de existir. Hoje a gente pensa muito na gente, né? O outro serve para algumas coisas. Mais adiante, na nossa evolução, o outro passa a ser condição para a gente existir, quer dizer, seria uma outra consciência de uma nova raça. Então, eu não sei se essa linha bate com o entendimento, o conceito de Urântia sobre o livre-arbítrio, mas eu, pessoalmente, pelo que eu já estudei, pelo que eu aprendi, eu até entendo que o livre-arbítrio é uma lei muito pequena, nesse sentido que eu estou falando. Ela é uma lei bem material, bem pequena, de um povo bem egoísta, que não, justamente que ainda não expandiu, não expandiu mentalmente, porque o grupo é muito importante, né? E o que eu vejo é que as pessoas não priorizam muito o grupo, o todo. As pessoas estão sempre aprendendo a decidir, decidindo e optando por situações e caminhos individuais. Tá? Então, eu tinha até essa curiosidade de saber do conceito de Urântia em relação ao livre-arbítrio, que eu já tinha percebido que se fala muito nessa expansão. Né? Eu entendi o que você... não sei se... Eu entendi o que você falou, Maria Angélica, mas não, a ideia do livre-arbítrio não está necessariamente associada ao nosso ego. A ideia de livre-arbítrio está sempre associada à ideia de que nós somos livres para escolher sempre, em qualquer situação. Né? É lógico que tem coisas que você não pode escolher, porque a tua escolha sempre tem um preço, mas você tem a liberdade de escolher. Então, é assim, se nós admitíssemos que em algum momento o livre-arbítrio deixaria de existir, seria o mesmo que nós admitirmos que a partir de um determinado momento nós somos um robô programado para cumprir um determinado programa. Nós já não temos mais a capacidade de escolha. Então, isso não vai acontecer dentro do que ensina o livro de Urântia, não vai acontecer nunca. Ou seja, mesmo quando nós chegarmos no paraíso, nós vamos continuar tendo essa capacidade de escolha, porque nós somos personalidades e filhos de Deus. O que vai acontecer, isso sim, provavelmente, é que cada vez mais nós vamos ter uma tendência a fazer as escolhas corretas. Mas não significa que nós não temos a capacidade de escolha. Não for assim, por exemplo, Lúcifer, que é um ser de luz, num nível muito acima do homem material, não teria caído. Ele caiu porque ele exerceu o livre-arbítrio dele, ele fez uma escolha. Entendi. Eu estava atrelando muito o livre-arbítrio ao nosso nível aqui. Não. Então, assim, é por isso que, assim, no nível físico, o livre-arbítrio é pequenininho. Nós não temos muita margem de manobra. É aquilo que eu falei, você até pode decidir, eu vou ficar sem comer, mas você vai morrer se você decidir você ficar sem comer, né? A capacidade de escolha é muito pequenininha. Não dá para falar, não vou comer mais. No nível mental, você pode decidir se você quer dominar a cidade, quer dominar o mundo, quer dominar o conhecimento, quer ser cientista, o que você quer dominar a esposa, o marido, o filho, os amigos, aquele negócio. No nível espiritual, você não quer dominar ninguém, você quer ser irmão de todo mundo, filho do Pai, e a tua visão é a visão de cosmos. Então, as escolhas motivadas pela energia física,
são muito diferentes das escolhas motivadas por uma energia espiritual. É por isso que o livre-arbítrio na parte da energia física é pequenininho, porque nós não podemos mudar as coisas físicas. E no nível espiritual, ela tem uma amplitude muito grande, que vai até onde? Até no paraíso, até no Pai. Você pode fazer escolhas incríveis. Então, a gente não pode dizer, por exemplo, que a capacidade de livre-arbítrio de um humano pode ser comparada com a capacidade de livre-arbítrio de Deus. É evidente que o livre-arbítrio de Deus é muito maior do que aquele livre-arbítrio que nós temos. Se essa configuração é correta, se essa ideia está correta, a analogia também está correta. Quanto mais nós nos aproximarmos de Deus, maior é o nosso livre-arbítrio. Se o dele é maior que o nosso, quanto mais próximo nós estivermos dele, maior é o nosso livre-arbítrio. Mais abrangente, né? É mais abrangente e é maior mesmo. Nós vamos ter capacidade de decidir coisas que hoje nós não temos. Ponto. E assim, ao mesmo tempo, quanto mais perto de Deus a gente estiver, mais a gente tem livre-arbítrio, mas ao mesmo tempo menos a gente tem. Por quê? Porque a gente sempre vai fazer a vontade do Pai. A gente pode não fazer, mas a gente sempre vai fazer. Exato. Quanto mais mestria você tem, maior a sua capacidade de escolha. Sim, é mais ou menos por aí. Por isso que eu estava meio que atrelando. Faz uma hora, ele está quase me jogando uma garrafa. Fala, ela. Eu, quando eu pedi para falar, eu sabia o que dizer, agora eu já não sei mais. Mas eu queria dizer, embora tinha mais a ver com a pergunta e com a provocação do Teles. O Teles colocou a questão que me pegou. É o seguinte: Deus maneja, pelo que a gente tem lido nos diversos documentos, maneja a topografia, a geografia, o clima. Mais ou menos. Mais ou menos. Então, aconteceram situações, enfim, essas eras glaciais, que acabou provocando mudança de as raças mudando de território. Então, algumas se sobressaindo sobre as outras. Esse comportamento, vamos chamar de Deus para facilitar, não depende de Deus. Esse comportamento acaba impactando, contingenciando algumas tomadas de decisões. A gente fala em livre-arbítrio, a tradução literal é tomar a liberdade de escolha. Sim. Qualquer coisa é livre-arbítrio. Eu quero ser gordo, eu quero ser magro, eu quero isso, eu quero namorar, não quero namorar, conforme foi colocado seguramente. Mas eu penso que, uma vez eu assisti um culto evangélico que estava tratando do livro de Jó. A circunstância do Jó, que tinha uma vida maravilhosa, era próspero, era isso, era aquilo, perdeu o filho, perdeu o futuro, perdeu tudo. E lá, na completa diversidade, é que teve a essência do livre-arbítrio. Então, nós temos a oportunidade de fazer o livre-arbítrio, aquele livre-arbítrio que conta, na diversidade. Sim. Ou seja, ele foi instado a mandar Deus a merda. Manda aí. Pô, esse cara aí que ferrou inteirinho. Deus tirou tudo de você. Ele que fez tudo, hoje você ainda fica aí lambendo. Então, naquele momento, houve um livre-arbítrio. Ele tinha tudo para realmente romper com Deus. Eu não quero parte com você, não. Você está de sacanagem comigo. Sim. E a gente, lendo o texto, ouvindo o texto, assumindo mesmo que o texto seja uma fábula, a gente queria que Deus deixou. Deus foi deixar um querido dele. Você imagina, se ele estiver com o homem, perto do homem, ele tem os favores. O Jó estava ali, era um dos queridos, e sofreu um dano terrível. Bom, para mim, o livre-arbítrio estava ali, de verdade. Sim. Ele queria comprar, ou não queria comprar, vendeu, não queria vender. Essas coisas é liberdade de escolha, e não tem a ver com o livre-arbítrio. Eu estou começando aqui por obviedade. Sim. Por obviedade. Tá. Então, nas circunstâncias em que a nossa fé, nas circunstâncias em que a gente tem que tomar uma atitude moral, ali tem um livre-arbítrio. Ali você tem a oportunidade de ser um corrupto. Ali tem uma oferta enorme de dinheiro, você tem uma formação que diz que você fica ali assim, sabe? E você chega ali e tem a oportunidade de ficar milionário. Sim. Porque a questão é moral, a questão é de princípio, a questão é de valor, a questão é de essência. Ali tem um livre-arbítrio.
Ninguém tem o livre-arbítrio. Mas é um livre-arbítrio. Agora, comprar ou deixar de comprar, engordar ou deixar de isso, eu acho que é uma bobagem. Eu falo lá o Cláudio e um pouco ele. É uma bobagem. Não tem a ver com o livre-arbítrio que eu estou conversando aqui. Na minha opinião. Você sempre tem um poder de escolha. Sim, mas não é o livre-arbítrio que eu estou tratando aqui, obviamente. Tá. Então, por exemplo, uma pessoa que é diabética. Estou falando no nível físico de novo. Quer dizer que existe livre-arbítrio também no nível físico. A escolha você pode ter. Sim. Não é o livre-arbítrio. O diabético que decide comer doce. O que ele está fazendo com ele? Está fazendo uma escolha. Está se matando. Sim, ele está escolhendo se matar. Ele está tendo livre-arbítrio de se matar. Aquele que fuma, aquele que fuma, aquele que usa droga, aquele que... Ele pode até saber que isso pode trazer a morte, mas ele, na hora ele precisa fazer um desejo. Sim, mas eu não entendi ainda qual é a também não coloquei. Então, eu falei que eu sabia no começo, agora eu não sei. Mas eu não vou prestar oportunidade. Desculpe vocês, realmente não sei. Mas olha, nós temos diferença entre essa questão que colocou o Cláudio e a questão que colocou ele. Existem níveis de livre-arbítrio, é isso. Existem refinamentos de livre-arbítrio. É óbvio que a gente pode misturar as coisas que a gente está cometendo aqui. Claro, exato. Na verdade, a gente pode resumir a questão do livre-arbítrio no direito de escolha que você tem sobre muitas coisas. Tem coisas que você não tem escolha nenhuma, mas sobre aquilo que você tem escolha, você tem um direito de escolha e você exerce essa escolha. E isso é um livre-arbítrio. Agora, é claro que o livre-arbítrio que interessa, a escolha que interessa, aquela que realmente é importante, é aquela que te leva para a eternidade. Aí você matou. Sim, mas então... Ou que não leva para a eternidade. Ou que não leva. Então, Então, olha só, todas as outras escolhas, todos os outros exercícios de livre-arbítrio que você fez, que não foi esse de te levar para a eternidade, foi o que matou a decisão que você tomou, um livre-arbítrio que você exerceu, para te autodestruir. É um problema teu. Não tem nada. Eu me autodestruir não é um livre-arbítrio relevante. Me destruir. Não, enfim, tudo bem. Não tem relevância nenhuma. Não tem relevância nenhuma. Não tem. Não tem. Tem relevância diante do que eu estou dizendo aqui. Você tem a oportunidade de se salvar. Então ele está com o pai ou não está com o pai, você manda ele as falas. Mas tudo não pode ser um exercício do livre-arbítrio de grande valor? Você começando pelo material, pelo mental... Exatamente. É uma questão que está colocando. Mas isso... menores e chega nos maiores. Exatamente. Esse é o ponto. Quando você tem uma personalidade equilibrada, onde você consegue equilibrar a sua energia física, mental e espiritual, a tendência é que você tenha... faça um exercício do livre-arbítrio da maneira correta, para te levar para o paraíso ou te levar para a eternidade. Quando você fala da maneira correta, você fez a escolha certa é a maneira correta, você fez a escolha errada é a maneira errada, é isso? É a maneira que seria esperada, que eu acho que é a certa. A esperada seria fazer uma opção. Tem a ver com a escolha. Tem a ver com a escolha. Não com o modo da escolha. Não com o modo da escolha. Então, assim, se você é um indivíduo que não tem esse equilíbrio, é dominado, por exemplo, por energia física, o mais provável é que suas escolhas vão ser equivocadas. Concorda? É uma questão de valores. Você deu o exemplo de Jó. Por que Jó escolheu Deus? Porque ele tinha um valor e ele tinha uma fé em Deus inabalável. Ele sabia que tudo aquela desgraça que ele estava passando aqui era uma coisa temporária. Ele, com essa desgraça toda, ele estava conquistando a vida eterna dele. E o tesouro no céu. Então, depende do ponto de vista de cada um. Se você achar que você está na desgraça mesmo, você vai cair em desgraça e vai morrer. Agora, se você fala, não, esse negócio aqui tem um valor relativo, essa verdade, nós estamos falando da verdade, essa verdade tem um valor relativo, por quê? Qual é o valor superior a esse? É o próximo. Então, se eu me deixar levar por essa verdade material, essa verdade da posse do bem, essa verdade da riqueza material, eu não consigo enxergar a verdade real que tem por trás dessa, que é a vida eterna. Eu vou me perder nesta verdade,
que eu estou enxergando aqui, que de fato é uma verdade, mas que relativamente falando não tem valor nenhum. Você está trazendo um outro conceito. Não é um outro conceito, é a mesma coisa. Você pode tomar uma decisão errada na certeza pensando que está certo. Eu acho que é para a direita. Tenho convicção que é para a direita, por todos os meus motivos, eu acho que é direita. Estou tomando a decisão que eu reputo certa. E, na verdade, está uma bobagem enorme. Então, é um equívoco, um erro, é um desacerto, mas eu pensei que estava certo. Agora, eu sei que o caminho é aquele e eu escolho o outro. Eu sei, o caminho certo é para a esquerda. Sabendo que o caminho certo é para a esquerda, eu decido ir para a direita. É diferente as duas decisões. Um foi para a direita porque se equivocou. Isso não é mais erro, é um pecado. E se você continuar nisso, é uma iniquidade. Sim, mas nós estamos falando do quê? Qual é o nosso assunto? Livre-arbítrio, escolha. Livre-arbítrio. Tem escolhas que você faz por equívoco. E outras você faz. Não tem problema. Besteira mesmo, depois decisão mesmo, acabou. Você está interessado na mulher do vizinho, pronto. Estamos conversando. Sabendo que é errado. Então, mas você concorda que todos nós temos Deus dentro de nós? Ou você acha que não? Não, esse não é o ponto. Não, mas é. Você concorda que Deus está você concorda que Deus está dentro de todos nós, não importa. Não é só isso. Você concorda que o Espírito da verdade está disponível para todo mundo. Você concorda, enfim, tem um monte, o livro, os ensinamentos durante, eles dizem que o fator social, o fator físico, intelectual, mental, seja lá o que for, não interfere no teu potencial espiritual. Não importa se você tem religião, se você é ateu, você recebe o mesmo impulso espiritual. Todos nós recebemos. E todos nós podemos ter dúvida de onde está o caminho certo. Mas nenhum de nós tem dúvida de onde está o caminho errado. Quase tudo. Cada vez que a gente mija fora do pinico, a gente sabe que mijou. Cada vez que você faz um negócio errado, você sabe que fez. Cada vez que você faz um negócio errado, você tem certeza absoluta que você fez um negócio errado. Não existe aquele negócio, não, mas eu estou certo. Não, está certo o esquibão. Quando você está errado, você sabe que você está errado. Não tem conversa. A pessoa sofreu o dano, ela sabe que está errado. Então, queria ganhar e perdeu, sabe que está errado. Estou falando antes. O cara que vai lá, compra um relógio roubado, ele sabe que está fazendo um negócio errado. O cara que vai lá e espizinha o funcionário, não tem respeito pelo ser humano, ele sabe que está fazendo errado, mas ele se acha superior, ele acha que ele tem direito a fazer aquilo lá, ele se empodera com aquilo ali, mas ele sabe que está errado. Ele não pode achar que aquilo que ele está fazendo está certo. O cara que bate na mulher, o cara que agride as pessoas, ele sabe que está fazendo errado. Ele tanto sabe, quando ele fica sozinho, depois ele se arrepende lá e fica pensando, por que eu fiz um negócio desse? Mas ele sabe. Tem uma corrente de pessoas que dizem o seguinte: o pecado, os erros, os acertos, você paga aqui mesmo. Pode achar que você lucrou financeiramente, uma transação desonesta e tal, e que você se deu bem e o bando de idiota se deu mal. Mas você vai se ferrar. A questão é essa, não tem como. É verdade, a gente tem uma tendência a pagar os... E, aliás, nós aqui não pagamos só pelos nossos erros, nós pagamos aqui pelos erros dos outros também. Mas nós pagamos fisicamente. Ninguém paga espiritualmente. Espiritualmente, eu só pago pelas minhas contas. Não pago pelas contas de ninguém. O que importa é espiritualmente. Agora, fisicamente, eu estou pagando as contas do Rio de Janeiro, nunca morei no Rio, nunca votei lá, nunca elegi um, e eu pago as contas do Rio de Janeiro. Então, eu estou pagando as contas de Cuba lá. Agora dos juízes, porque eu tenho. Então é assim. A culpa não é minha, hein, gente? Quem aceitou? A culpa não é minha dessa conta. Eu estou falando assim, as coisas erradas acontecem no mundo, todos nós pagamos por essas coisas erradas. Não tem como evitar de pagar por essas coisas. Você pega um acidente de trânsito aqui na rua, vai sair de casa,
pega o engarrafamento e fica preso lá. Você não tem nada a ver com aquele negócio, mas você está pagando a conta daquele negócio ali. O sujeito põe o cabelo de uma cor diferente e te incomoda. Você vai lá e fala assim, por que esse cara pintou o cabelo dessa cor? Aquele negócio te incomoda, não é verdade? Mas a gente tem que ficar na nossa, tal, tudo, mas afeta. Afeta, não afeta? A gente fica afetado por essas coisas. Mas, enfim, é lógico que é uma exageração aqui, uma exacerbação da coisa. Mas é um assunto interessante esse, não é verdade? Estava aqui pensando assim, por exemplo, todo mundo quer se aposentar, né, quando chega na idade, mas ninguém quer pagar o INSS. Exatamente. É uma verdade. Exatamente. Aí quando você não quer pagar, mas você tem que fazer uma decisão. Se você pagar, você vai se aposentar. Se você não pagar, você não vai se aposentar. Chega, vocês querem tratar, quero me aposentar, mas não paguei, não tem direito, né? Nós temos uma moça aqui que trabalha com a gente há muitos anos. Né? 11 anos. 11 anos já, ela já é meio que um membro da família. Né? Então, essa moça, outro dia a gente estava falando da dificuldade do Brasil, está endividado, esse negócio tudo. Ela chegou para mim e falou assim, mas Henrique, isso é fácil para o governo resolver. Eu falei, mas como é que faz? Ela falou, não, ela roda a maquininha lá e faz dinheiro. E paga todas as contas. E paga todas as contas, paga a dívida, paga todo mundo. E aposenta todo mundo. Né? Então, essa é a maneira dela enxergar o negócio. Né? Por que o governo não roda a máquina lá e faz o dinheiro para pagar as contas? A gente sabe que não é assim, mas, enfim. Deu o nosso horário. Bom, deu o nosso horário. Alguém marca onde a gente parou? Eu sinto muito, a gente às vezes se estende algumas coisas. Onde a gente parou, que eu não sei? Nós paramos aqui, deixa eu ver, vamos ver. Os desenvolvimentos precoces da escrita. Então nós vamos retomar aqui esse artigo aqui, o Civilização Chinesa Posterior. 79.8, onde a gente parou. Isso. É o último do 79. É o último do 79. Okay. E aí depois vai vir essa expansão dita no Ocidente. Pô, essa fase é chata, né? A gente eu gosto. Não, eu gosto. Até eu trouxe uma mapa mas tem as pessoas que eu quero fazer uma pergunta para o Cláudio. Mas que folgado, e a Geneirinha. Cláudio, que disco de ouro é esse daí na sua parede? Isso, eu queria saber. Eu sou um compositor e um diretor de gravadora. Ai, que legal! Tudo. Parabéns. Então, eu ainda falei para a minha empregada aqui. Depois que eu me vi na tela, eu vi que estava aparecendo uma porção de ostentação aqui. Vou matar essa gente lá, que eles vão querer saber. Muito legal, parabéns. Eu comecei isso com violão aqui, eu falei, meu Deus do céu. Que legal. Muito legal, parabéns. Tá bom. Temos que explorar suas habilidades, então. Tem que explorar seu talento, tem que dar uma... Cuidado com o seu livre-arbítrio. Legal. Tá bom. Muito obrigado a todos vocês por participarem com a gente mais uma vez aqui. Angélica, Leila, Cláudio, boa noite para vocês. Até a semana que vem, se Deus quiser. Nos vemos. Abraço. Tchau.